Olá, ouvintes! Eu sou Silvestre Mergulhão e esse é o Deep Dive Podcast. Como vocês já sabem, não queremos falar sobre os 4 segredos do sucesso, não queremos falar sobre como fazer gestão por OKRs ou sobre como vender mais usando o framework de vendas do momento. Queremos falar sobre pessoas, valores, comportamentos e também sobre as grandes verdades inconvenientes desses nossos convidados maravilhosos. Hoje eu estou aqui com Juliene Salvan, diretora de RH do Grupo Bandeirantes de Comunicação e também apresentadora do podcast Passa Lá no RH. E por acaso estamos hoje aqui no Learning Village, junto com a Vibra, fazendo a captação. Vibra, que é uma empresa também do Grupo Bandeirantes. Muito bem-vinda, Juliene. Como você sabe, eu sou um apaixonado, né, por valores, já falamos sobre isso no passado, e como é importante para mim, como foi importante descobrir os meus valores, para que, a partir disso, eu tomasse melhores decisões e isso fosse até uma coisa que me ajudasse a reduzir a ansiedade em momentos de tomada de decisão. E aí, por isso, eu quero conhecer um pouquinho aí dos seus valores. Que legal, Mergulhão. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. A gente já teve a oportunidade de gravar juntos no Passa Lá no RH e foi uma delícia o papo. E receber o teu convite, estar aqui dividindo esse momento com vocês, está sendo muito legal. Obrigada mais uma vez. E falar sobre valores, para mim, é aquela coisa, sabe, que dá um quentinho no coração, porque eu sou de recursos humanos, né? Comecei a minha trajetória em RH muito voltado para recrutamento e seleção. Então, a gente sempre quer saber, né, quando você vai fazer uma entrevista, quando você vai conversar com um candidato, quais são os valores dele, né? Porque, e às vezes tem aquele papo chato de RH, vai me fazer pergunta difícil, mas isso é tão importante, a gente saber quais são os valores que permeiam a nossa vida, a nossa trajetória, faz tanto sentido para a escolha de onde você vai trabalhar, para a tua trajetória profissional e para mim, no caso que estou ali entrevistando uma pessoa, eu quero entender se os valores dela fazem sentido com os valores da empresa que eu estou representando, né? E vejo, Mergulhão, a dificuldade que as pessoas têm para falar sobre valores. Então, quando você começa a introdução aqui do podcast dizendo, olha, a gente não quer saber o resultado, os OKRs, a gente quer saber sobre valores, é porque isso realmente talvez é o que faz mais sentido para que você comece a pensar em trajetória profissional, para que você comece a pensar em sucesso. E quando eu penso sobre mim, sobre os meus valores, é muito legal de entender que talvez eu tenha um nível de consciência mais recente sobre eles, né? A gente, quando é mais jovem, tem mais dificuldade de colocar isso de forma tão imponente, tão determinada, né? E quando eu tô ali no Passar Lá no RH, eu gosto muito de me trazer como uma pessoa normal. Eu sou normal. Somos pessoas normais. Somos pessoas normais. Eu não quero aqui lacrar nada, porque acho que a gente está vivendo um momento onde a gente está permeado de pessoas perfeitas, né? E eu não sou elas. Então, se você está escutando este podcast esperando encontrar alguém realmente perfeito na sua trajetória, nas suas escolhas, essa pessoa não sou eu, mas Eu criei esse podcast para falar sobre valores exatamente porque para mim também foi difícil. É isso. Na verdade, é difícil até hoje, mas foi muito importante, foi tão relevante que eu quero levar essa mensagem. Porque você começa a analisar sobre isso, Mergulhão, e ver assim, poxa, realmente isso é um valor, porque ele permeou a minha trajetória, né? Eu vou falar sobre, primeiro aqui, sobre realização, né? Em nenhum momento da minha vida, olhando para trás, fazendo uma retrospectiva, em nenhum momento da minha vida eu estive em algum lugar onde eu não quis realizar algo, onde eu não estivesse motivada a realizar alguma coisa, a construir alguma coisa, ter um projeto em andamento. E daí eu penso assim, talvez as pessoas escutando falam, mas é fácil, né? Quando você é líder, quando você é gestor, quando você tem um cargo importante dentro de uma empresa, você realiza o que você quiser. E daí aqui eu já quero começar quebrando essa objeção, né? Você pode realizar o que você tem vontade de realizar, independente da posição que você tá, do cargo que você tenha. Isso tem que estar, se for um valor seu, se for algo que te motiva, se for algo que realmente te dá esse prazer, isso deve fazer parte do seu dia a dia. Então, a realização para mim, se eu não tiver pensando em construir, se eu não estiver pensando em deixar um legado, realmente perde o sentido, perde o brilho no olho. Então, realização para mim é algo que eu incentivo muito, né? Dentro do meu time, e hoje eu tenho um time
Grande, é. Dentro do meu time eu falo muito sobre isso. O que a gente vai fazer? Quais são os projetos, né? O que vai acontecer esse ano? As pessoas estão sempre ali correndo atrás, às vezes correndo atrás do meu valor, mas é porque realmente eu consigo, de alguma forma, incentivar, estimular que as pessoas também queiram realizar as coisas. Mas vamos destacar que os valores, eles não têm a ver só com o nosso trabalho, né? Então, os valores, eles permeiam a nossa vida pessoal. Muito. Né? Então, para você, pelo visto, realização é um valor. Para mim, realização também é um daqueles valores importantes, né? E na minha vida pessoal, eu sou muito realizado com várias coisas que eu fui fazendo ao longo do tempo e eu percebi o quanto a realização me incentiva e me torna, me dá um ar fresco, sabe? Faz aquele foguinho lá dentro e falar, eu fiz, sabe? Isso. Então, coisas simples como ter a casa arrumada, por exemplo, né, para mim são relevantes, isso faz parte também da realização e é tudo pessoal. E são coisas como você falou, as pessoas tendem a deixar a vida um pouco mais difícil, muito mais complexa do que ela realmente é, né? Até porque a gente tá num momento onde o que é bom é só o que é grande, né? É só o que é luxo, é só o que é instagramável e não necessariamente, né? A realização tá nas pequenas coisas. Você citou uma coisa agora de arrumar a casa e tem um meme que fala, né? Realização de adulto é ver a pia limpa, né? E é um pouco sobre isso. O que te faz bem no dia a dia? O que quando você checa lá, você fala, poxa, isso aqui realmente me deixou mais tranquilo, me deu um senso de prazer, me dá uma paz de espírito. Quando você percebe isso, poxa, que legal, aqui eu tenho um valor. E eu tô falando sobre isso porque, de novo, vou repetir, as pessoas têm muita dificuldade de colocar numa lista quais são os seus valores e todos temos. Não tem ninguém que fala, você não é permeado de nenhum valor aqui. Isso não existe. Você pode não saber. Você pode não saber. Você faz de forma inconsciente. Você pode não ter pensado sobre isso. E tá tudo bem. É uma escolha que você fez. Mas eu te digo que você vai ter mais dificuldades. Porque as escolhas que eu faço, Mergulhão, elas sempre passam pelos meus valores, né? Desde o lugar que eu quero viajar, dos amigos que eu escolho estarem no meu dia a dia, da empresa que eu tô trabalhando. Tudo isso está enrolado nos meus valores. Então, aqui fica realmente uma reflexão de pense sobre eles, reflita sobre eles. Eles estão na sua vida, fazem parte, é que a gente às vezes tem um pouco de preguiça com isso. Exato. E quando você descobre, pelo menos pra mim foi assim, né? Ficou muito mais fácil. Porque depois eu olhei meu passado e falei, era óbvio, tava tudo lá. Tava tudo lá. Exato. Sempre assim. E eu queria também falar um pouquinho sobre um outro valor que pra mim é importante, que é a autonomia. As pessoas confundem autonomia com liberdade e acho que elas se misturam em muitas frentes mesmo. Mas para mim é muito importante poder tomar decisões, né? Se eu estiver em alguma relação, seja ela profissional, pessoal, aonde eu não tenha a liberdade / autonomia de emitir a minha opinião, mesmo que de alguma forma ela não seja aceita, e esse é um outro caminho, né, de entendimento pessoal e de autoconhecimento, mas se eu não puder emitir a minha opinião, se eu não puder ajudar na tomada de uma decisão, se eu não puder entender do que está acontecendo, olhar para o todo, isso me incomoda, isso me anula em alguns aspectos das coisas que eu quero realizar. Então, no meu dia a dia, e autonomia não acho que aqui é importante dizer, não é, eu mando, você obedece. Não é isso. A autonomia é você poder chamar as pessoas para uma conversa e dizer, vamos resolver isso aqui junto? Eu tenho autonomia para isso. Eu tenho autonomia para pensar num projeto. Eu tenho autonomia para olhar para alguma coisa e pensar na transformação disso. E isso, a gente vai falar, eu quero poder ter a oportunidade de falar bastante sobre isso hoje aqui com você, mas isso está muito de um trabalho em conjunto. Autonomia parece um valor autoritário e solitário, e ele não é. Ele é um valor de ser a mola propulsora, sabe? De você poder tomar decisões que possam fazer as coisas acontecerem. No meu dia a dia, Mergulhão, como diretora de RH, eu trago isso muito para minha rotina. Eu sempre penso assim, que decisão eu posso tomar hoje que pode transformar isso aqui, que pode fazer isso aqui diferente, que pode
incentivar uma pessoa, que pode trazer um frescor para a área, para a empresa, que pode deixar um legado. Então, eu hoje não transito se eu não tiver autonomia barra liberdade dentro da minha vida, do meu dia a dia, e isso acaba fazendo muito sentido pro meu trabalho também, pra minha vida profissional. Mas eu queria falar sobre duas coisas que fazem muito sentido pra mim. A primeira delas é a transparência. Eu acho que é um valor que empacota tudo isso que a gente está falando. Quando eu consigo, e eu busco isso em todas as minhas relações, quando eu consigo ser transparente e eu percebo que eu ganho horas, que eu ganho passos muito grandes dentro da minha trajetória. E eu falo de transparência. Transparência não é dizer tudo que você pensa e de qualquer jeito. Aí acho que é importante trazer um conceito aqui de liderança situacional ou de tratar cada coisa como ela deve ser tratada. Mas recentemente eu li um livro antigo, de 1800 e alguma coisa, mas que foi sucesso durante muito tempo, e eu não tinha lido ele antes, porque eu falava, é livro da moda. É livro da moda. Só que eu fiquei anos vendo que era um livro da moda, eu falei, poxa, peraí, acho que tem alguma coisa errada nessa história, né? E ele, o nome do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Gente, mas esse livro é maravilhoso. Eu acho que assim, pra mim, eu li esse ano esse livro. Gente, sério, eu sou de recursos humanos, eu não tenho problema de falar, eu tô com 43 anos, eu sou líder há muitos anos e eu não tinha lido ainda Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Foi o livro que eu li em janeiro desse ano. E eu virei eu podia, inclusive, ganhar um percentual das vendas do livro você passou esse ano. Você indicou os livros. Porque eu fiquei a louca do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu passei por essa fase também. Eu te entendo. Mas por quê? Porque ela traz pra gente, o livro traz pra gente de forma prática, e acho que isso é o mais legal, né? O livro não é uma história bonitinha que vai te ensinar por metáfora, né? Nada contra o livro que tem uma história bonita e que te ensina por metáfora, mas este é prático, é assim, ó, chega pra pessoa e fala assim se você quer conseguir tal coisa. Age desta forma que você vai ter mais sucesso no seu resultado. Então, quando você consegue ouvir isso e depois você consegue colocar isso na prática, e você vê o mais legal, poxa, deu certo. Deu certo. Você fala, que legal. E mais do que isso, tem coisas que você percebe no nível que você já fazia instintivamente, que já faz parte da sua rotina. E você fala, mais legal ainda, porque mostra o quanto a vida ensina, né? Quanto a experiência te traz condição aí. Você conecta a necessidade do outro com os seus interesses também, né? E aí é um ganha-ganha, né? Porque não no final da história não é sobre você, né? É sobre o que você quer, sobre o resultado que você quer alcançar, né? Não é... Esse é um desprendimento do ego que eu tenho uma galera aí precisando aprender. Inclusive, mais uma dica de livro, O Ego é Seu Inimigo. Esse eu não li, tá? Esse é um livro muito importante de ler também, porque ele traz uma visão de todos temos ego. Não, isso aí sem dúvida. Fato. Isso aí é batata. Fato. Mas ele te mostra que na maior parte das vezes ele age contra você. Então, quando você consegue usar de recursos para deixar ele de lado, e ali de stand-by dentro das suas emoções, né? E aqui estamos na moda de falar sobre as emoções por causa do filme, do Divertidamente, é isso, né? Ele realmente pode ser usado, mas ele tem que ser usado com muita moderação. De forma geral, ele te prejudica. Então, quando o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas mostra que realmente você tem que usar o teu poder de influência, o teu poder de comunicação a favor do objetivo final, e não a favor da sua opinião exclusivamente. E daí aí que eu volto pro valor da transparência, Mergulhão, porque é onde você consegue entender que se eu deixar claro para as pessoas o que eu preciso, de forma respeitosa, de forma coerente, dentro da limitação que ela pode, porque também... Não dá para ser 100% transparente com tudo. E aí já faço a pergunta, né?
quais são esses limites da transparência, né? Como é que é ter toda essa comunicação aberta e honesta, né? Especialmente quando a gente tem, por exemplo, momentos de crise. A transparência tem limite. Acho que isso é fato, assim. E não é limite da mentira, é o limite da omissão. Eu não preciso falar sobre tudo abertamente com todo mundo, até porque não é relevante. Para alguns fóruns, para algumas conversas, não é relevante que você saiba determinadas coisas, mas Sim. daquilo que é importante que você saiba, eu preciso ser claro e transparente. Vou dar um exemplo. Dentro da minha estrutura de RH, a gente tem alguns valores que permeiam o RH da Band. Um deles é visão de negócio. Por quê? Porque eu acredito plenamente que eu trabalhar com um profissional, independente do que ele faça, que entende do nosso negócio, que entende o que está acontecendo na empresa, que entende um momento, é importantíssimo, porque aqui vou falar de mais um livro, né? O Comece pelo Porquê. Quando você sabe o porquê que você está fazendo, quando você entende o motivo que você está construindo aquilo, acaba fazendo mais sentido você fazer. Agora, qual é o nível de relevância de eu falar para um assistente de recrutamento e seleção sobre determinado assunto da programação que está numa negociação XPTO? Eu vou investir meu tempo e isso não vai gerar valor para aquela pessoa. Então, a transparência, ela tem um limite, e acho que é um limite do saudável, daquilo que realmente gera valor, e a gente trabalha para gerar valor, a gente trabalha para ver resultado, fato. Então, você precisa otimizar o seu tempo em atividades que você perceba que gera valor, e a transparência também não pode te derrubar. Eu falo assim, o grande papel de um líder, Mergulhão, para mim, é ser filtro. Se eu tenho um chefe, por exemplo, que tem pouca inteligência emocional e que vai chegar para mim e vai falar um monte de absurdos e vai me pedir as coisas urgentes e que vai querer que eu resolva tudo de hoje para amanhã, e eu simplesmente, no meu papel, transferir isso pro meu time Diretamente, porque né? eu sou transparente, porque o valor da transparência é importante para mim. Poxa, eu perco todas as outras coisas que estão ao redor disso, né? Então, tem limite e eu não posso usar isso a qualquer custo. Eu sou filtro e eu preciso saber como usar a transparência a favor do negócio. E aí, olha só, você está falando sobre transparência, né, e sobre esse filtro, e também quando você fala dos valores, a gente também está falando sobre autenticidade, né? Sobre conseguir ser autêntico na forma como se você não filtra você não filtra necessariamente com uma intenção, você filtra porque você realmente acredita fielmente que aquele é o melhor filtro para ser aplicado. Outra pessoa eventualmente aplicaria outro filtro, né? E então isso faz um pouco parte da nossa autenticidade, né? Como é que você equilibra a necessidade de ser autêntica, né, com essas expectativas do papel de liderança, né, que você ocupa? Me fala um pouquinho sobre isso. Mergulhão, isso para mim, ele foi um processo de evolução. De forma geral, eu sofri durante algum tempo da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, Acho você que sempre passei um pouquinho por isso, eu acho, viu? vou mudar, eu sou assim, né? E quando jovem, principalmente, a gente tem essa ânsia de querer ser aceito, de querer ser autêntico, de falar tudo que pensa. Eu já pedi algumas boas oportunidades por isso. Todo mundo que em algum momento se achou que a sua verdade é a verdade do mundo, é a verdade absoluta e que usa a autenticidade para esse viés, em algum momento vai levar uma invertida, né? Então eu aprendi com o tempo que a autenticidade ela precisa ser positiva, né? Ela precisa ser construtiva. É muito legal ser autêntico, e hoje a gente percebe, quando a gente vê esse boom aí dos influenciadores digitais, né? De quem são as pessoas que invariavelmente têm mais sucesso dentro desse contexto. As pessoas que são autênticas. Mesma coisa pra música também, né?
Exato, aquelas pessoas que trazem a sua verdade para o seu negócio, para frente das câmeras, para o seu papel de liderança, mas isso não pode ser confundido com desrespeito, com inflexibilidade, porque muitas vezes é isso que eu te falei, né? A autenticidade te leva para um lugar onde eu não vou mudar, eu vou falar o que eu penso, ferre-se se a pessoa ficou ofendida com aquilo. Então, eu hoje reflito bem sobre o quanto eu posso ser autêntica, em que momentos eu posso ser autêntica e como essa minha autenticidade vai chegar no outro. Juliane, então você acerta sempre? Não. Você mete os pés pelas mãos em algum momento? Sim. Você é teimosa pra caramba? Sim. Mas eu tento e eu reflito que às vezes eu boto a culpa no signo e tá tudo bem, eu sou de aquário. E é uma super desculpa pro negócio, tá valendo. Mas, de maneira geral, eu tento buscar trazer um limite para essa minha autenticidade, para essa minha forma de falar. Eu tenho uma certa fama e dizem que a gente não tem fama, né? A gente é o que as pessoas acham que a gente é e ponto. Me conte sobre isso. Eu não conheço essa fama que você vai contar agora. Fama de ser mais reta, direta, às vezes até dura, coração gelado. Eu já ganhei no... Eu conheço essa fama aí, eu também já ganhei esse réu por aí. Eu já ganhei quando eu comecei a trabalhar, isso faz muito tempo, tá, gente? Eu melhorei muito. Mas eu já ganhei um coração azul, assim, cheio de pelo, que diz que eu tinha coração peludo, né? Mas é porque é a minha maneira talvez um pouco mais prática de tratar os assuntos, de falar algumas verdades que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas a ouvir, justamente porque o mundo é hipócrita na Exato. Maior parte. Olha as verdades inconvenientes aí passando. O mundo é hipócrita nas suas relações de maneira geral, né? É muito mais fácil, e eu sempre falo sobre isso, é muito mais fácil eu falar algo que te agrade. Porque a nossa relação vai ser mais fácil, né? Vai ser fluida, né? Eu falo o que você quer ouvir. Mas aí nem sempre é verdadeiro, né? É sempre verdadeiro. Aí a gente traz o assunto da autenticidade. Mas em que momento ela tem o limite? No respeito. Eu acho que eu posso ser sincera, transparente, autêntica com você, desde que eu reconheça o limite de um respeito e que também eu entenda se faz sentido aquilo, porque muitas vezes também a gente gosta de jogar regras ao ar, mas a pessoa quer aquilo. Sabe aquela história de eu só ajudo quem quer ajuda? Senão, eu não ajudo quem eu acho que eu quero ajudar. Essa pessoa quer ajuda? Ela precisa? Ela tá buscando isso? Ela tá buscando isso, também tem Porque isso. Se eu não estiver buscando, eu vou jogar o vento. Autenticidade, eu gosto muito desse tópico da autenticidade e ele bate bastante em mim. Eu tenho um caso pessoal meu que assim, eu gosto de contar porque... Pra mim ele é batido, porque afinal ele é meu e eu já conheço a história, né? Mas tem muita gente que, quando eu conto, ainda se surpreende, né? E recentemente eu tive num evento de CEOs lá no Rio, né? E aí nesse encontro estavam, assim, sei lá, uns 20 CEOs, homens e mulheres, né? Era misturado, né? Todos, né? Não, estou falando CEOs, mas eram homens e mulheres, não eram só homens. Enfim, eu estava lá com a minha tradicional camiseta preta da Impulsa, né, de calça jeans, que é... Você tem vários. Exatamente. Pra não ficar preocupado, você tem vários iguais, né? Umas 10, assim. Dá pra trocar uma por dia. E ela vai... não dá. Não, e eu uso tanto, né, que de 6 em 6 meses eu tenho que fazer o refresh no guarda-roupa. É tipo o armário da Turma da Mônica. Certo. É tipo o armário da Turma da Mônica mesmo. As pessoas me brincam comigo por causa disso. Steve Jobs, pronto. Não, mas é que realmente, não tem nada a ver com o Steve Jobs, mas enfim. Mas o fato é assim que eu me visto, né? E aí uma pessoa lá na empresa, nova na equipe do marketing, ela perguntou, pô, você não acha que você deveria botar uma blusa social ou uma blusa polo com a marca da Impulso mais discreta e tudo mais? Eu falei, amigo, isso aqui tem uma longa história que há muito, muito, muito tempo atrás eu tentava me vestir desse jeito, mas eu não me sentia bem.
Eu não me sentia sendo bem recebido, mesmo estando com pessoas importantes ao meu lado. Eu não ficava bem, eu achava feio. Eu me vestia daquele jeito, mas aquele não é meu show, eu não ficava bem. E aí, num determinado momento, aí eu chutei pro céu, chutei pra lua e falei: não vou mais vestir assim, esquece esse negócio, eu preciso de praticidade na minha vida, eu moro sozinho, tenho que lavar minha própria roupa, é tudo camisa tá preta, tudo igual, porque é mais fácil. Então, não tem nada a ver Aham, com o Steve Jobs, sabe? tá bom. É porque é tudo uma máquina só, você joga tudo lá, lava tudo, depois dobra tudo e tá tudo Tá ótimo. tudo De certo. preferência na máquina que lava e seca, porque ela já lava, já seca e já sai semi-passada. Se você guarda a dobradinha, Não precisa nem se não precisa preocupar. nem se preocupar com passar. Então esse é o motivo. E porque eu gosto de ficar de preto também, né? Então Claro. tem isso, né? Se eu não gostasse, aí talvez fosse outra cor. Tem gente que usa o branco, por exemplo. Aí também é a mesma coisa. Mesma máquina, tudo branco uma vez só e tal. É, e aí hoje, eu sinto com o presidente do banco exatamente assim. Ele está engravatado. Mas eu não me sinto menor porque eu estou de camiseta. Né? E a gente se trata de um para um, afinal eu presto serviço para essas pessoas, Claro. né? E tá tudo bem, né? E aí eu contei essa história, aí ele falou: ah, tá, entendi. Então tá tudo certo. Eu falei: tá tudo ótimo. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas você sabe que acho que é legal a gente trazer esse tema, porque a, acho que isso tem um ponto de atenção até, aonde você chegou e a autonomia que você conquistou para que você possa tomar esta decisão, né? Porque em muitos momentos a gente vive numa sociedade onde você precisa obrigatoriamente seguir alguns padrões, né? Hoje, você como CEO de uma empresa, você se permite usar a sua camiseta preta com a logo da sua empresa, porque você é esse tomador de decisão. E isso, Mergulhão, às vezes gera uma frustração, né? E muitas pessoas que falam assim: ah, eu não posso, mesmo que eu queira, eu não posso me vestir todo dia igual, porque o ambiente que eu trabalho não aceitaria isso dessa forma. Eu não tenho a condição, eu não conquistei a condição de ser autêntico e de ter autonomia e liberdade para fazer isso. E daí eu queria dizer assim, tá tudo bem também, porque em muitos momentos, e eu tenho certeza que você já viveu isso e eu também, eu precisei me adequar a determinadas coisas para transitar dentro de determinados ambientes. E isso faz parte de um processo de evolução e de flexibilidade que, de novo, em alguns momentos da sua vida vai fazer parte. E não tem nada de errado com isso. Porque também, às vezes, a gente fica tanto numa ânsia de querer, eu quero ser quem eu sou a todo momento. E isso é muito legal. Se você analisa esse momento e tem condições para isso. E nem todo mundo tem naquele E eu momento. também não tenho liberdade restrita, Mesmo como CEO, tem né? coisas que você precisa flexibilizar, que Exato. você precisa fazer de acordo com alguns protocolos e que tá tudo Tá certo. tudo certo. A gente você não vai ser menos ou mais por isso, né? Você não vai ficar desvalorizado ou ser um profissional menos capacitado porque você realmente precisa seguir alguns padrões ou se adaptar a alguns valores que permeiam o lugar que você tá, o jeito que você vive. E tá tudo bem, né? Tá tudo Tá bem. tudo certo. Vamos lá. Olhando para trás na sua jornada, é possível que você tenha recebido os conselhos de alguém ou de algum mentor que te marcou. Qual conselho mais valioso que você acredita que já recebeu e que você gostaria de compartilhar com a gente? Puxa, é muito legal ouvir essa pergunta, porque eu acredito muito que eu sou, a Juliane de hoje é a Juliane é uma construção de muitas pessoas, né? É uma construção de muitas convivências, de muitos conselhos, de muitas pessoas inspiradoras que passaram pela minha vida, sem aqui nenhuma hipocrisia, mas realmente eu tive muita sorte. É, muita condição dentro da minha jornada de realmente viver e falar sobre com pessoas que me tornaram a Juliane de hoje. Mas eu acho que eu queria começar, eu tenho um exemplo bem legal para dar, mas antes disso eu queria começar falando um pouco sobre a minha mãe. Eu sou filha de pais separados, meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade.
E eu não tinha irmãos, então eu era filha única, então eu cresci toda a minha infância e adolescência. Minha mãe não casou de novo, então eu fui educada quase que exclusivamente pela minha mãe. Sempre tive um contato muito próximo com meu pai, mas o meu dia a dia sempre foi com a minha mãe. E a minha mãe me trouxe uma forma de educação de muita responsabilidade, de muito protagonismo. A minha mãe sempre trouxe para mim um nível de você é capaz, você pode, vai lá e faz. Eu lembro de tem uma cena aqui eu vou dizer como eu sou velha. Na época minha mãe tinha conta num banco chamado Meridional. Isso em Ponta Grossa. E eu era muito novinha, tipo, eu tinha, sei lá, 7 anos. Eu ia no banco sozinha, eu falava com o gerente, eu trocava os cheques. E eu lembro que as pessoas se assustavam, falavam, nossa, mas com quem que você tá? Você tá sozinha? Quem que tá com você? Você vai voltar como? Eu ia pro centro, pegava o ônibus, ia pro centro da cidade, chegava no banco, fazia o que eu tinha que fazer, voltava, pegava o ônibus. E a minha mãe sempre me trouxe essa condição de nunca duvidar da minha capacidade. Sempre, até muito pelo contrário, de me dar desafios maiores do que talvez socialmente as pessoas entendessem que eu era capaz de fazer. E isso me trouxe uma condição, mergulhão, de olhar porque é grande sem achar que não é possível. Talvez que seja difícil e que eu preciso me preparar para isso. Mas achar que é impossível é algo que a minha mãe me ensinou que não era. Então isso é uma coisa que eu carrego muito forte dentro de mim, que me faz muito bem. Mas eu queria contar uma outra história. Eu sou formada em enfermagem. E Olha que curioso, essa informação eu não sabia. isso é uma coisa muito doida, porque da série A Juliane Não É Perfeita, a Juliane foi uma criança que cresceu querendo ser médica. E eu achava que eu ia ser médica. Só que quando eu fui estudando, aí comecei a fazer segundo grau, eu entendi que para ser médica eu precisava ter um outro padrão de vida que naquele momento eu não tinha, né? Eu precisava ter mais tempo para estudar, eu tinha que ter uma condição financeira diferente, porque eu teria que estudar muito mais, talvez eu não passasse numa faculdade de medicina de imediato, eu teria que fazer cursinho, tudo isso era muito caro. Então, esse meu olhar muito prático falou, tá, o que está mais próximo da medicina e que vai me permitir fazer alguma coisa que me dê prazer, que seja legal e que eu possa fazer mais rápido. Que pode ser uma trilha também, né? E que pode ser uma trilha. E eu lembro muito bem de uma cena, assim, é muito viva na minha vida. Eu tava lá na fila para entregar a inscrição pro vestibular da Universidade Federal do Paraná e eu tinha que pintar uma bolinha do curso. Era igual você joga na Mega Sena, Sim, você pinta as bolinhas, e eu tive que pintar a bolinha. E na fila eu ainda pensei, peraí, eu tô tomando a decisão certa? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E por N razões eu falei, é isso mesmo que eu tenho que fazer. E eu fui lá, me inscrevi para o vestibular da Universidade Federal do Paraná no curso de enfermagem, passei em 3º lugar e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque esse caminho me trouxe até aqui, me guiou por olhar para pessoas, me guiou para cuidar de gente, me trouxe um olhar humano para me sentir muito confortável em estar numa cadeira executiva de RH hoje. E uma pessoa que me inspirou muito isso foi minha primeira professora, Carolina Bockmaia. Ela sentou todos os alunos que estavam começando no primeiro dia de aula e falou assim, eu quero que vocês pensem mentalmente quem é a pessoa mais importante da vida de vocês. Não falem, só pensem. Pensa aí, mergulhão, quem é a pessoa mais importante da sua vida? já pensei. Pensou? Ela me falou assim, eu aposto que a maioria de vocês errou a resposta. E daí todo mundo ficou, como assim? Isso é uma decisão pessoal minha, né? Eu decido quem é a pessoa mais importante da minha vida. E ela falou, olha, a pessoa mais importante da sua vida sempre vai ser a pessoa que está na sua frente naquele momento. Porque é por ela que você pode fazer algo agora. Se você entender a vida dessa forma, você vai conseguir construir e ajudar o mundo de forma muito melhor.
E eu te digo, então, agora, com o aprendizado da professora Carol, que você, Mergulhão, é a pessoa mais importante da minha vida agora. Porque é por você e por esse podcast que eu tô me dedicando agora, e aqui eu preciso dar o meu melhor. Aqui eu preciso ser a melhor pessoa do mundo. Ah, mas eu aposto que eu pensei no meu marido, na minha mãe, no meu filho, Na sua filha, no meu caso. no seu caso, na sua filha, mas agora, neste momento, se você estiver aqui vivendo o momento presente, se você estiver mergulhado nesse momento, é por mim que você pode fazer algo, é por esse momento que você pode fazer algo. Isso não extingue a importância da sua filha e o amor que você tem por ela, mas a gente precisa se dedicar ao momento presente. Isso fez muito sentido para o curso de enfermagem, né? Porque a gente Faz todo sentido, né? tratava ali daquela pessoa, então eu não podia estar olhando para um paciente se eu não estivesse pensando que naquele momento era por ele que eu podia, a vida dele que eu podia transformar. Sim, e a pessoa mais importante da sua vida é contextual, né? É no contexto. E isso faz muito sentido para minha trajetória de RH, porque quando eu estou conversando com um profissional, quando eu estou entendendo uma equipe, quando eu estou numa reunião difícil, quando eu estou pensando que eu não sei muito o que fazer, eu penso assim, para esse momento que eu preciso me dedicar. Então, esse foi um aprendizado que, meu Deus, eu tinha 18 anos, né? Faz muito, muito, muito tempo. A sua primeira professora da enfermagem. Professora da enfermagem, mas ela me trouxe um aprendizado que perdura para minha vida toda. Legal. E eu acho que eu não vou. Ela chegou a saber disso? Ela chegou porque ela acabou sendo, ela é ainda uma pessoa espetacular, assim, uma mulher muito inspiradora. E a gente teve muitas oportunidades durante todo o curso de enfermagem de falar sobre várias coisas. E ela também foi a responsável por, depois que eu já estava, inclusive, no Grupo Bandeirante de Comunicação, já morava em São Paulo, fazer uma ligação para mim e me convidar para fazer uma palestra para o último ano do curso de enfermagem da Universidade Federal daquela turma. E eu falei, Carol, você tá doida? Eu vou chegar para as meninas que estão acabando o curso de enfermagem e vou dizer, olha, eu não faço mais enfermagem, eu trabalho, inclusive, como recursos humanos numa outra empresa, a minha carreira pivotou totalmente, e é isso que eu tenho para contar para vocês. Parece estranho, é um primeiro momento. Parece estranho. Sentido. Quando ela falou isso, eu falei, cara, caiu mais uma ficha que... Tem pessoas que fazem diferença na nossa vida. A professora Carolina é uma delas, e eu trago isso, sim, para minha vida de forma muito importante. Muito legal. E o que você de hoje falaria para Juliene do passado? De que momento, de que passado? Nossa, tanta coisa. Eu ficaria conversando com a Juliene do passado há horas, semanas. Eu queria uma imersão com a Juliene do passado, porque a Juliene do passado, ela era muito impulsiva. Defina impulsiva. Ela era uma pessoa que queria tudo para agora. Ela não cadenciava as coisas, não entendia que tudo está sempre certo, que sempre existe um momento melhor para as coisas acontecerem e que não necessariamente é o momento que você acha que é o melhor, né? Então, eu hoje, Mergulhão, consigo entender um pouco mais o tempo das coisas, consigo olhar para mim e ser mais estratégica dentro do que eu me proponho fazer. E realmente a Juliene do passado precisaria aprender isso. Eu contei uma história recentemente no workshop que a gente trouxe os RHs do Brasil todo, o Grupo Bandeira de Comunicação. Ele não está só em São Paulo, né? Ele é uma empresa que tem muitas filiais, muitas praças espalhadas pelo Brasil inteiro, e eu tenho profissionais de RH espalhados pelo Brasil inteiro. Então eu quis promover um encontro presencial aqui de todo mundo em São Paulo, e foi muito legal. E eu contei uma historinha que é culpa da Juliene do passado, que a Juliene do presente quer consertar. Eu não falo fluente em inglês. Eu nunca aprendi. Mas se você falar o nome de qualquer escola de inglês, eu já estive matriculada lá. Se você me falar se eu já usei recursos de N formas para aprender inglês, eu vou te dizer que sim. E você vai falar, Juliane, então você é burra? Você nunca conseguiu aprender isso? Não, eu sempre desisti.
sempre quis aprender do dia para a noite. Eu sempre achei que eu conseguiria virar essa chave muito rapidamente. E como eu não conseguia isso me desestimulava, porque eu queria para ontem tudo, né? Eu não aceitava que as coisas tinham um tempo, que era um processo e que eu precisava me dedicar a isso, que isso ia fazer parte da minha trajetória por muito tempo e que não dava para ser imediatista. E quantas coisas na vida a gente quer de imediato e a gente não dá tempo para o processo acontecer, para as coisas se desenrolarem, para então, eu falo, não é que eu não aprendi, é que todas as vezes eu desisti. Então, o que mudou hoje? A Juliane de hoje, com 40 e poucos anos, faz aula de inglês 2 vezes por semana, faz provinha, faz lição de casa no domingo, assiste filminho com legenda em inglês. Precisava eu ter 40 e poucos anos para eu entender que ia ser um processo e que eu ia precisar viver ele? Não precisava. Você gosta de futebol, Mergulhão? Eu assisto com os outros, Ah, tá bom. digamos assim. Eu gosto de estar na mesa do bar vendo junto com os outros. Tá bom. Mas eu Então, tô fazendo outra coisa além do jogo. Normalmente tomando cerveja. entendi. Eu ia citar aqui a questão do futebol, porque eu acho que hoje, quando a gente olha os times melhor sucedidos, eu tive recentemente de férias em Madrid e eu fui assistir um jogo do Real Madrid, né? Aham. E é chato assistir o jogo do Real Madrid, porque eles são muito consistentes e coerentes com aquilo. É num nível Eles elevado, né? eles são constantes. Aham. Constância faz tudo, faz o sucesso na sua vida, né? Aquilo que você faz com persistência, com capacidade de entender o tempo que cada coisa leva, faz com que você chegue no resultado. Então, de novo, para não fugir tanto da tua pergunta, eu falaria muita coisa para Juliane do passado, mas a principal é que ela precisa cadenciar o processo das coisas, ser estratégica Constância, cadência, disciplina. para poder alcançar os resultados que ela quer. Significa que tudo vai levar muito tempo e que para tudo. Não, tem coisas que a gente vai conseguir resolver assim. Mas tem coisas que não, né? Então, a Juliane do passado atropelou um pouco as coisas. Quem nunca, né? E falando agora sobre liderança, né? Muitos líderes enfrentam críticas, né, e resistências, né? Sobretudo em momentos de mudanças significativas, né? Como é que você consegue lidar com a oposição, com a crítica às ideias, mas mantém a sua visão, né, nesses momentos de adversidade, assim? Como é que a gente alinha, né, a necessidade das pessoas se sentirem ouvidas e parte também desse processo, né? É, eu, é, eu acredito plenamente que o bom líder é aquele que decide junto. Você- Invariavelmente você vai chegar um momento onde talvez o teu time de head, sei lá, se você tem um cargo de direção, ou sei lá, o tipo do time que você lidera, que eventualmente essas pessoas não vão chegar num consenso. E daí sim, você vai ter que fazer algumas ponderações e tomar uma decisão. Sim, Isso a faz gestão por, a parte. gestão por consenso, eu já tive, posso falar por mim, né? Já tive uma tentativa de fazer gestão por consenso na minha empresa. Nossa, era muito dolorido. E no final das contas, não, pra gente não deu certo. Eu acho que é um processo de evolução, sabe, mergulhão da equipe. Eu hoje eu tenho 5 heads que respondem diretamente para mim no meu dia a dia, né? E a minha forma de tratar isso é sempre primeiro conversem entre vocês. Me excluam num primeiro momento de debates que possam servir para a capacidade de desenvolvimento e de evolução de vocês como líderes dentro das dificuldades que você tem no dia a dia. Porque a ilusão também é eu achar que eu, um cargo de direção como eu tô, que eu vou conseguir me envolver em 100% dos assuntos e que eu vou poder entrar em profundidade em todos os temas. Eu não vou conseguir isso. Eu já tentei e me desgastei profundamente. Uhum. Então, eu acho que hoje eu entendo que tem coisas que precisam chegar melhor resolvidas para mim. E eu falo, se vocês não chegarem num senso comum, a gente pode. Eu vou entrar nessa conversa e a gente vai discutir isso juntos. E muitas vezes você vai precisar ser duro, vai precisar tomar decisões que desagradam um ou outro lado, quando se tem lados que não deveria, né? Porque deveria estar todo mundo em prol
de um único lado, que é a Aham. empresa onde a gente trabalha, mas, de novo, daí às vezes os interesses pessoais e como as coisas são conduzidas levam para esse nível de discussão. Mas eu percebo que quanto mais você investe em desenvolvimento de pessoas, mais você consegue olhar para as pessoas de forma madura. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem uma estratégia dentro da minha estrutura de RH, que é sempre quando eu tenho qualquer oportunidade, seja de contratar alguém ou de promover alguém, obrigatoriamente a gente vai olhar para dentro, primeiro. Ponto. Se a gente estressar todas as possibilidades e a gente não conseguir achar ninguém que possa ser desenvolvido para assumir uma nova oportunidade, para assumir um novo desafio, daí sim a gente vai para fora. Mas normalmente a gente se resolve dentro de casa, né? E o que acontece? Às vezes eu falar para você, ó, Mergulhão, tem um cara do seu time que é muito bom, que tá indo muito bem e que a gente quer mudar ele para tal área. Puxa, isso dói pessoalmente em você, porque você fala, nossa, vai tirar essa pessoa dentro da minha equipe, Uhum. vai prejudicar o meu processo, eu vou ter que recomeçar. Mas você vai criando, Mergulhão, uma maturidade que a pessoa não se sente confortável em dizer não, porque ela sabe que aquilo é pro bem da empresa e pro bem das pessoas que estão Uhum. envolvidas. Mas isso é um processo. Isso não hoje, por exemplo, dentro do meu time de RH, isso acontece muito naturalmente. E ninguém fica ou se fica disfarça super bem, ofendido. Poxa, você tá olhando para isso. Não. Eles entendem e são maduros o suficiente para entender que esse processo traz um bem comum para todo mundo. Então, eu tento, não consigo 100% das vezes, Claro. mas eu tento liderar pelo consenso e até porque eu não sou uma profissional técnica. Eu não sei o assunto realmente na profundidade. Então, é muito legal porque às vezes eu entro numa sala de reunião, tem lá um squad, a gente trabalha no modelo de squads, né? Então eu tenho lá gente de vários departamentos, né? E eu falo, eu sento na ponta, né? Porque sempre esperam que alguém que vai tomar uma decisão sentar na ponta, e eu sento e falo, ó, gente, queria começar dizendo, eu não sei nada sobre esse assunto. Então, assim, vamos conversar a Me tragam as respeito, informações aí. me ajudem, a gente vai construir isso junto e eu vou entender da esfera política se tem alguma coisa que eu preciso alinhar e a gente vai tentar resolver isso da melhor forma e eu vou escutar e às vezes eu escuto um ponto de vista de um ponto de vista do outro e daí sim eu tenho uma capacidade boa de unir algumas informações e transformá-las, Conectar os pontos, né? conectar esses pontos. Isso é uma capacidade que eu me orgulho de ter, porque eu sou uma pessoa que realmente consigo juntar e fazer as coisas se transformarem em algo que seja, no final da história, entre aspas, bom para todo mundo. É. Num passado bem longínquo aqui na minha carreira, antes de eu me tornar empresário, eu trabalhei em grandes empresas, né? E em determinado momento eu queria realmente fazer um shift de carreira e dentro da mesma empresa eu tentei fazer uma troca de áreas como essa, que eu ia de uma área A para uma área B, ia trocar gerência, ia trocar tudo. E eu, como funcionário, fiz de tudo, conversei com todos para tentar fazer essa movimentação dentro da empresa, porque eu precisava fazer essa mudança de carreira e eu não consegui pelas políticas e politicagens, não sei exatamente que tudo que estava envolvido ali. E aí a única saída para mim então foi sair da empresa, né? Então eu pedi a demissão para sair, pedi para sair da empresa. Exatamente porque eu não consegui fazer esse shift. Aí, conclusão, a empresa não ficou nem comigo num lado, nem comigo no outro, né? E você veja que doido, né? É. Aí a gente volta lá pro começo da nossa conversa que a gente falou sobre valores, né? Para você era um valor importante poder evoluir, né? Evolução, né? Poder pensar em aprender coisas novas. E quando isso de alguma forma não foi atendido, isso te trouxe para um lugar de desconforto a ponto de você falar, "Ah, eu vou embora." É. E isso fala muito mergulhando sobre protagonismo. Eu me dedico até agora não tenho me dedicado tanto quanto eu gostaria, mas me dedico bastante em falar nas redes sociais sobre desenvolvimento profissional, recolocação profissional. E o que eu Uhum. mais recebo é de pessoas se colocando numa posição vitimada com relação à sua condição dentro do lugar onde elas trabalham, né? Como se a empresa fosse a única responsável pelo seu insucesso. E eu sempre
trago... Qual a definição de sucesso aqui, né? Para começar, né? Boa. Primeiro que sucesso é diferente para todo mundo. Se você perguntar para todo mundo que está aqui, sucesso tem uma definição diferente. E acho isso ótimo, né? Embora a gente está tentando encaixotar sucesso, né? A gente está tentando trazer... Existe uma pressão social para o encaixotamento do que significa sucesso, né? Mas, no fundo, a gente sabe que cada um tem o seu. Pode estar focado lá, simplesmente você viver na praia feliz com a sua família e isso não funciona para mim, mas funciona para você, né? Então tá tudo bem. Mas eu até me perdi no que eu tava te contando sobre que você me falou do sucesso. Pra dizer... lembrei que eu falei da questão das pessoas colocarem o insucesso como responsabilidade da empresa, né? E qual é o seu papel dentro do seu caminho profissional, né? O que você está buscando fazer de diferente para realmente se posicionar diferente, para ter condição de falar, olha, eu vou pedir demissão para ir trabalhar num outro lugar, porque aqui não faz sentido para mim. Isso está muito ligado à decisão que você toma, às escolhas que você faz, ao desenvolvimento que você busca, ao protagonismo que você quer ser. O fato de você se colocar como vítima, infelizmente, não vai te levar a um lugar diferente. Mas hoje em dia, acho que, sobretudo, né, faz parte, né, desse trabalho do RH, inclusive, ajudar as pessoas a não se enxergarem como vítimas e mostrarem para ela que, ó, tem um caminho. Só que esse caminho, ele não depende só de mim, ele depende de você. E esse depende de você mesmo, né? Depende de você saber aquilo que você quer. Isso! Né? E aí que nem sempre as pessoas têm para si, assim como não tem os valores, né? Que foi o que a gente estava comentando aqui desde o começo. Por exemplo, a gente tem um programa de educação, chama Band Educa, dentro da Band. A gente criou ele recente. E lá tem uma gama de trilhas para você se desenvolver. Daí a minha coordenadora chegou para mim e falou, Girine, a gente vai fazer obrigatório para esse nicho aqui de profissionais? Eu falei, de maneira alguma. Em que momento eu posso obrigar você a querer aprender algo novo, a se desenvolver? Isso tem que ser uma decisão sua como profissional. Você tem que buscar isso. Eu, como recurso humano, como papel de área de RH, eu vou te dar a oportunidade. Eu vou te dar a ferramenta. Eu vou te dizer que eu preparei algo que pode ser importante para você. Você fazer ou não é uma escolha sua, é uma decisão sua. Mas isso, daí aqui sem ser demagogo, mas isso baliza você como profissional para mim como diretora de RH? Claro que sim. Né? E se eu tiver que dar oportunidade para um profissional e tiver que escolher entre dois, provavelmente eu vou buscar aquele que está mais voltado para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Isso é um julgamento que eu posso fazer dentro da minha cadeira. Uhum. Mas você estudar, você fazer, depende de você, não de mim. Eu não vou pegar você pela mão. E aí isso é uma decisão individual. E é uma decisão totalmente exclusiva. Então, falando sobre esse tipo de desenvolvimento, né? Vamos falar sobre ego, né? Porque o ego ele pode ser também uma força motivadora ou uma força limitadora, né? O que você pode compartilhar das suas experiências que te ajudaram a superar, né, os obstáculos do seu próprio ego, né? E como você vê isso nas suas relações na execução da sua posição? A gente falou um pouquinho sobre ego, né? E eu comentei do livro O Ego é Seu Inimigo, porque, de maneira geral, eu acho que o ego tem muito pouco a contribuir. Você vai falar, ele não te serve para nada? Serve talvez para ajudar no seu posicionamento, na sua autoestima em alguns momentos. Mas, de maneira geral, o ego ele tem o olhar do egoísmo, né? De você buscar alguma coisa em virtude muito, muito particular, muito seu, muito daquilo que te faz bem, que te posiciona de forma diferente. Eu tenho a oportunidade hoje de trabalhar num lugar onde é muito permeado por egos de várias frentes, porque, vamos lá, Mergulhão, assim, estamos aqui gravando um podcast, dando a nossa opinião. Em que momento isso massageia o seu ego, o meu ego, de ter sido convidado para estar aqui, né? Que legal, nossa, estão querendo me ouvir, estão querendo saber o que eu penso. Agora, eu vou trazer isso para que propósito?
sabe? Com qual objetivo eu aceitei vir aqui? Com qual objetivo eu aceito, por exemplo, estar lá gravando Passa Lá no RH, fazer um conteúdo dentro das redes sociais, é para ganhar elogio, é para massagear algo que faz bem para mim de alguma forma, para ajudar na minha autoafirmação, para resolver um problema que eu tenho lá e que eu devia tratar na terapia e que eu resolvi tratar na rede social. É muito de você olhar para o propósito que você faz as coisas, porque invariavelmente o ego tá na frente, sabe? Ele tá de novo, no elogio que eu quero ganhar, na autoafirmação que eu preciso ter, e não no conteúdo que eu quero passar, e não no resultado final que eu quero atingir. Então, quando a gente se sente melhor do que alguém, normalmente não é você falando, é o seu ego falando. Porque eu posso até ser melhor do que você em algumas coisas, mas eu não sou melhor do que você em tudo. Tem muitas coisas que você faz muito melhor do que eu. Então, quando você se coloca nessa situação de pé de igualdade com relação ao que você se propõe a fazer de bom e aquilo que o outro se propõe a fazer melhor que você consegue deixar esse ego guardadinho ali para transformar as coisas em algo mais positivo. E eu vejo isso hoje como talvez o principal desafio da sociedade, né? A gente vem vivendo transformações importantes dentro do posicionamento, da definição de sucesso, como a gente falou há pouco, do nível de exposição das pessoas, da capacidade de tomar decisões e achar que isso é uma verdade absoluta. Então, acho que essa é uma emoção aí que a gente vai ter que tratar fortemente nos próximos meses / anos. Não, esse aí não barra anos e bota anos nisso aí, né? Porque a gente olha os grandes livros de filósofos de 2000 anos de idade. E eles estão lá, né? E os assuntos são os mesmos da atualidade, né? Então bota alguns milhares de anos. Essa questão do ego é interessante, assim, algumas pessoas, inclusive, eu acho que é um costume tão grande para a gente também receber do outro, né, essa exposição do ego alheio, que algumas pessoas têm necessidade de receber. Olha só que curioso tem acontecido comigo. Hoje em dia, em vários tipos de relação, assim, eu omito as minhas opiniões se eu não for perguntado, né? Em alguns casos, quando são pessoas muito próximas, eu ainda pergunto, se você tiver interesse em saber a minha opinião sobre isso, eu posso falar, mas eu só vou falar se isso for interessante para você. E em alguns casos bem específicos, eu falo assim, olha, eu quero falar uma coisa porque eu acho que é importante e você não me perguntou. Como você não me perguntou, eu só vou te falar isso uma vez na vida. Se você quiser conversar depois sobre isso ou tiver mais interesse, eu posso falar mais sobre o assunto, mas da minha parte, eu não tenho interesse nenhum em expor essa opinião. Eu só quero fazer porque eu acho que é relevante para você, porque baseado na minha experiência, me parece que pode te ser útil. E aí você avalia. E aí, o que tem acontecido? Algumas pessoas vêm até mim e falam, cara, você está falando muito pouco. Aí eu sei que eu estou falando pouco, mas é de propósito. Mas eu esperaria que você falasse mais. Mas se você quiser que eu fale, você me pergunta. Sim. Senão, eu vou ficar aqui na minha. Mas aí não tem gente que chega pra você e fala, nossa, que arrogante o mergulhão. Tem. Qualquer decisão que você toma hoje tem um olhar de crítica. Você sempre pode ser julgado por alguma coisa. Tá falando... Aqui eu vou trazer o assunto da minha casa aqui agora pra vocês. Eu sou aquela pessoa que eu chego do meu trabalho e eu gosto de contar tudo que aconteceu. Sim, eu chego, o meu momento do jantar é aquele momento que eu fico contando história. Isso já é uma rotina. E esses tempos eu tava numa vibe do tipo, ai, tô tão cansada, não tô afim de falar. Daí meu marido falou assim pra mim, viu, você está ficando... Ele não usou a palavra arrogante, mas ele quis dizer assim, tipo, muito dona de si, que você não quer mais compartilhar as coisas. E eu falei, não tem nada a ver com isso. Mas é isso, em todo momento você tá sendo julgado de alguma forma, né? Se você quer falar, se você não quer falar...
se você quer ajudar, se você não quer ajudar. Poxa, a gente vive um momento realmente complexo É aí na dureza. sociedade. Tá duro, tá É duro. dureza. Mas se a gente puder deixar realmente essa questão do ego um pouquinho de lado, faz mais sentido pro sucesso do todo. O ego tá muito voltado só pra si. E no mundo corporativo atrapalha muito, né? Muito, Tomada de decisão e tudo. muito. Nossa. E eu sou um programador, né? Historicamente, né? Hoje eu não posso mais dizer isso, mas enfim. Fui programador na vida. E o programador, ele também tem muito ego. Porque ele escreve um código, é como se fosse escrever uma poesia, sabe? Essa é o tipo de comparação, uma literatura e tal. E aí você fica pegado naquilo ali e quer defender aquilo que você fez como se aquilo ali fosse a grande verdade e não tivesse outras formas de fazer a mesma coisa. Né? E aí isso, obviamente, acontece normalmente no começo da carreira, depois você vai entendendo que isso é irrelevante e é melhor que o código seja efêmero mesmo, que ele vem e vai, seja mudado e E tal. você falou uma coisa muito legal, porque às vezes as pessoas relacionam ego com poder, né? Só tem ego, exaltado quem é famoso, ou Não. quem tem um cargo de liderança, ou quem tem, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E não, muitas vezes o ego tá ali escondido em você por você simplesmente não aceitar uma opinião diferente da sua. Por você bater a cabeça e achar que aquilo que você fez aquilo que você acabou de falar da programação, né? Nossa, ninguém vai tocar nisso aqui. Não, peraí, gente, tem muita coisa acontecendo e baixa a sua bola aí que dá pra gente conversar. Inclusive, eu vejo muitas pessoas assim que também reclamam, né, ou comentam, né, sobre pessoas famosas que têm um ego muito inflado. E eu penso, pô, será que a pessoa tem um ego inflado mesmo ou você está sendo autêntica? É um pouco de tudo. Talvez. Mas enfim. Você falou sobre terapia, né? O que você acha sobre a cobrança social sobre fazer terapia? Falei sobre isso no podcast da semana passada. Eu não faço terapia. Nunca fiz. E tô pensando em fazer só pra me integrar Se na interar lá. sociedade. Sim. Então, para você fazer parte da sociedade atual, você tem que fazer terapia, viu? Porque senão. Eu fiz essa brincadeira porque eu realmente aconteceu. Não é história de pra boi dormir. Assim, eu fiz essa. Eu tava numa roda de pessoas e todo mundo falando, porque não sei o quê, porque o cara falou isso na terapia, terapia. Daí alguém olhou pra mim e falou assim: Você faz terapia com quem? Eu falei assim, não, Você. Pá, eu falei, não, eu não faço terapia. Nunca fez? Eu falei, não, nunca fiz. E daí, assim, de verdade, não é mentira. Eu me senti muito mal. Eu me senti julgada por aquelas pessoas te entendo. que falaram assim, como assim? Você não quer buscar entender, não quer buscar. E daí eu ainda, puxa, fui muito mal na minha resposta. Porque eu falei, quando eu vou jogar beach tênis, é a minha terapia. Nossa, daí que os psicólogos da mesa subiram no meu pescoço, né? Porque não tem nada a ver você falar isso, porque terapia é uma coisa muito mais técnica, terapia é muito. E, gente, de verdade, assim, super recomendo quem quer fazer terapia, quem gosta de fazer terapia, quem busca soluções na terapia. Acho que, de verdade, quando eu falo, as pessoas me perguntam muito essas profissões do futuro. Eu falo que todas as áreas ligadas à saúde emocional, a cuidar Profissões do futuro. Sim, Totalmente. totalmente. A gente tem cada vez mais adoecido e graças a Deus tem cada vez mais conseguido falar abertamente sobre isso, né? Falar sobre ansiedade, falar sobre depressão, falar sobre bipolaridade, falar. Que bom que a gente consegue tocar nesse assunto hoje de forma muito mais na mesa do bar, inclusive você ser julgado por não fazer. Que legal, eu acho isso uma super evolução. Neste momento da minha vida, eu não faço terapia. Isso não significa que daqui a um tempo eu não vá buscar isso como um recurso para alguma coisa e tá tudo bem também. Muito bom o seu relato. Esse... Então vamos lá aqui. Pergunta potencialmente canceladora. Me conte aí, que opiniões ou pergunta potencialmente canceladora você tem para compartilhar conosco? Isso é uma pegadinha, Mergulhão? Assim, Não. tipo assim, eu quero que você seja cancelado. Temos tempo. Você Você vai se explicar. opinião que eu acho que talvez
nos dias atuais, ela possa ser uma opinião canceladora. A minha opinião é que o Em Cima do Muro é um lugar que eu gosto de estar. Uhum. Por que eu tô te dizendo isso? Eu sou muito cobrada, Mergulhão, por ter uma opinião formada a respeito de um determinado assunto. E normalmente essa opinião ela precisa estar de um lado. Ela precisa ter uma escolha radical. Esses dias eu ouvi um relato que fez muito sentido para mim. Que falou assim, olha, a gente tem 2 doenças para tratar que são talvez as mais graves que a gente vive nos dias atuais. Uma delas é o preconceito e a outra é o fanatismo. E para mim isso fez muito sentido, porque eu sou uma pessoa que dificilmente eu tô num lado extremo de uma opinião, de uma decisão, de uma trend. E eu sou muito cobrada. Fala aí nas redes sociais qual é a sua opinião. Por que você não se posicionou sobre tal assunto? Por que você não trouxe o seu lado sobre tal situação? E eu não faço isso. E vocês não vão me ver fazendo isso. Por quê? Porque normalmente, dentro do meu modo de pensar, eu tenho ponderações que não me permitem escolher um lado. Porque eu vou ponderar sobre coisas positivas que existem neste lado e coisas positivas e negativas que existem deste lado. Então, eu falo, gente, eu sou uma pessoa em cima do muro. E tá tudo bem pra mim ficar em cima do muro. Eu não preciso necessariamente lacrar com uma opinião e ganhar repercussão em cima disso. E eu não farei isso dentro da minha... Até porque eu não acredito. Se tiver algo que eu acredite plenamente, talvez eu vá fazer. Até hoje eu nunca senti necessidade e eu carrego isso para um olhar de fanatismo. Muito bom. Eu tenho meu irmão, eu tenho um irmão que, por parte de pai, ele é advogado e ele é aquele cara que radical. Ele sempre tem uma opinião polêmica a respeito de um assunto. E ele me cobra. E ele fala, o que você acha a respeito disso? Às vezes a gente tá numa conversa, ele fala, eu falo, não sei opinar sobre esse assunto ainda. Eu tenho... É ótimo poder dizer que não sabe opinar sobre um assunto, né? Eu acho maravilhoso. E tá tudo certo comigo, sabe? Eu não preciso disso. Então eu acho que eu já fui cobrada, questionada, não posso dizer cancelada, porque eu não me exponho nesse nível para sofrer um cancelamento, mas eu já vivi aí algumas situações onde as pessoas exigiram de mim um posicionamento do qual eu realmente não gosto de estar e não preciso, até porque entendo que sempre nas situações eu posso tirar coisas positivas e negativas e não tem um olhar exclusivo sobre um tema. Muito bom. Então, pode ficar em cima do muro, viu, gente? Também também é um lugar para estar. Vamos chegar aqui no nosso finalmente. Se você quiser compartilhar conosco alguma experiência de fracasso, né, e como isso te ajudou a moldar como líder. A gente também, você já falou sobre algumas dicas, né, de livros e filmes. Se você tiver algum outro aí também para comentar. Legal. A gente tá também outra coisa legal, né, Mergulhão? Vivendo um momento onde falar sobre vulnerabilidade é muito legal, né? A gente está conseguindo falar sobre ser vulnerável. E nesse podcast aqui, deliberadamente sendo. Sendo, isso. Tá tudo bem, né? Eu não posso dizer assim, um fracasso, no sentido de intitular isso como um fracasso, porque até intitulo muito como aprendizado, mas durante a minha trajetória profissional, eu já tentei empreender algumas vezes. E aquela história que seja eterno enquanto dure, mas eu me sinto assim, sempre uma pessoa com uma alta capacidade de empreender, mas eu descobri que eu sou uma melhor intraempreendedora do que olhando para o meu próprio negócio. Então eu já tive, na época que eu trabalhava em hospital, eu tive clínica de vacina e foi um grande sucesso por um tempo. Daí eu quis expandir, daí eu quis criar uma rede de clínica de vacina. Me ferrei. Me ferrei porque eu exigi, para hoje, ser empreendedor no nosso país, você né? Sim.
É fácil, fala. Não, é dureza. É dureza demais, né? Você exige muito de você, exige dedicação, tempo, conhecimento, formação de time, treinamento. E lembra daquela resiliência lá que a gente falou? Então, essa daí acho que é a principal. Sim, você precisa persistir, você precisa. Então, e daí talvez o meu olhar para uma questão mais focada numa estabilidade me trouxe para o lugar aonde eu tô hoje. Então, eu não te digo que eu intitulo isso no livro da minha vida como um fracasso, mas eu intitulo isso como algo que eu tentei e que eu vi que naquele momento não era para mim. Eu já tenho pensado nisso de novo em algumas outras frentes da minha vida, mas hoje, num outro momento, com uma outra maturidade, talvez eu fizesse isso de outra forma. Mas para dizer para você que eu fui uma grande empreendedora, não é verdade absoluta. Agora, Mas você impactou, se fez um sucesso naquela época, você impactou vidas naquele momento. foi bom, enquanto deu certo foi ótimo. E aí que tá, por isso que eu te digo que não pode ser fracasso, né? Porque, poxa, deu certo por muito tempo, me Sim. ajudou a conquistar muita coisa. Então tá tudo bem, foi bom. Funcionou. Mas não perdurou. Então, Uhum. eu tive outras escolhas na vida que me levaram para outros lugares. Né? Legal, muito E bom. deixa eu falar de livros, que eu já citei alguns aqui, mas teve 2 livros, eu vou reforçar. Leiam Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Leiam, leitura Dale obrigatória. Carnegie. Isso, leitura obrigatória. E tem um livro que eu gosto muito, que é um livrinho pequenininho, muito simples, que chama O Foco Define a Sorte, da Dulce Magalhães. É um livro que te traz um conceito de resiliência, que você acabou de falar, de persistência. A gente fala muito e eu acredito nisso, né? A sorte, ela é a oportunidade para quem está preparado, né? Então, quando às vezes as pessoas olham para minha trajetória, aquela menina que nasceu numa cidade pequena do Paraná, que veio para São Paulo, que conquistou um cargo relevante dentro de uma empresa importante, que tem sucesso profissional, as pessoas falam, nossa, que pessoa de sorte, né? Sim, eu acredito mesmo que eu tive bastante sorte de conhecer pessoas, de viver perto de líderes que sempre me inspiraram, mas eu também me preparei muito para isso, né? Eu estudei muito, eu busquei muito, eu arrisquei muito, e o Foco Define a Sorte te traz um pouco desses conceitos para te dar ferramentas para você buscar essa sorte que você olha para o lado e que muita gente tem e que você fala, poxa, isso não caiu no meu colo. É difícil falar essa verdade, mas dificilmente vai cair no colo. Não vai cair se você não estiver preparado. No colo de pouquíssimas pessoas, é igual ganhar na Mega Sena. Até porque quando você está preparado é que você vai ter capacidade de perceber que a oportunidade está passando, né? Então, e outro livro que eu queria falar aqui, que é um livro bem fora do radar aí da maior parte das pessoas, que o nome dele é O Caminho do Guerreiro Pacífico, do Dan Millman. É uma história baseada num fato real que conta a história de um guerreiro. Não vou dar spoiler aqui, mas ele te faz entender um pouco do que eu falei aí de processo, muito bom. Da caminhada, de que às vezes o destino não é nem um pouco mais importante do que o trajeto. Do que o trajeto em si, né? Então, essa história te inspira. Eu já li esse livro 3 vezes. Olha que legal. E ele é o livro que tá na minha cabeceira, e daí as pessoas falam assim, por que o livro continua lá se você já leu ele 3 vezes e não é o livro que você tá lendo atualmente? Mas é o livro que eu olho todo dia e lembro que é o caminho, que não é o destino. Muito bom, excelente. Então, ele me dá esse insight diariamente. E me conte, que pessoas brilhantes eu deveria convidar para esse podcast, para ter esse papo assim como esse que a gente teve hoje, maravilhoso? Olha, eu vou te dar 3 nomes de 3 mulheres. Ótimo, adoro. Porque eu acho que a gente está vivendo um momento muito legal de ter mulheres extraordinárias dentro do mercado de trabalho, com histórias pessoais inspiradoras. São 3 mulheres que eu já tive a oportunidade de conversar lá no Passar no RH, e que é muito legal quando você sai de uma conversa como a que a gente está tendo aqui, que você fala, ai,
que conversa gostosa, como fluiu, como deu certo, né? E então eu quero muito que você tenha a oportunidade de conversar com a Michelle. E deixa até antes fazer assim: as três têm histórias pessoais e caminhos profissionais totalmente diferentes, mas as três estão antenadas em tudo que tem de mais moderno do que está acontecendo no mundo agora. Então, elas têm muita coisa em comum quando a gente fala em inovação, quando a gente fala em futuro. De formas diferentes, elas se coincidem. Então, é Michelle Schneider, que tive a oportunidade de encontrar ela num evento da semana passada e eu fico babando quando eu ouço ela falar. A Michelle, ela é responsável pelo TED mais famoso que fala sobre o futuro das profissões, o TED brasileiro mais visto, que foi feito em 2018, e ela está com estudos muito legais comparando 2018 com 2023, 2024. Tá assim. Nossa. Imperdível. E ela vai lançar um livro agora em outubro, que eu tô assim esperando ansiosamente para ler. Então, fora a história pessoal, que é muito legal, eu não vou dar spoiler aqui, mas tem uma história profissional também muito, muito legal. Acho que Mônica Magalhães é um nome imperdível, porque a Mônica também tem uma visão relacionada à inovação, com posicionamento, com diversidade, com futurismo. Então, outro nome que eu gostaria muito de ver batendo papo com você. E, por fim, Marta Gabriel, que talvez foi uma das conversas mais inspiradoras que eu já tive. Quando eu terminei de conversar com a Marta, eu pensei, nossa, eu quero ser assim quando eu crescer. A Marta é maravilhosa, realmente. A Marta traz uma coisa de ponto de equilíbrio, sabe? Do que a gente vem buscando tanto, do que é sucesso profissional / viver a vida, conhecer lugares, viver de forma um pouco mais leve, fazer escolhas que te trazem para lugares mais felizes. Então, realmente a Marta é quem eu quero ser. Não, ela é fora de série, totalmente fora de série. Essas três mulheres precisam estar aqui com você. Precisam estar aqui. Ó, meninas, podem ter certeza, a produção vai fazer contato e vocês estarão em breve aqui gravando nesse podcast. Os arrobas da Juliene, LinkedIn, Instagram e do Passe Lá no RH vão estar aqui na descrição, tá, do episódio. E para quem não lembra, né, a Impulse é uma People Tech especializada no aumento da capacidade produtiva de empresas tech. Juliene, foi um prazer incrível ter você aqui. Volte sempre. Imagina, obrigada pela oportunidade. Amei estar desse outro lado, né? Porque como apresentadora do Passo, a gente sempre fica pensando o que a gente vai perguntar, como que a gente vai falar para os convidados, como a gente vai interagir. E estar aqui desse lado podendo dividir um pouquinho da minha história, do que eu acredito, de como eu trilhei essa minha vida até aqui. Foi um grande prazer. Obrigada por essa oportunidade. Foi lindo. Obrigado. Tchau, gente. Até mais. Até.